Clubes europeus estão de olho em Cuiabano. Renato Gaúcho está achando o elenco do Vasco muito limitado e provavelmente o Vasco vai escalar o time reserva na estreia da Sul-Americana. Essas e mais notícias aqui no canal Opina Vascaíno. Seja bem-vindo. Fala, galera. Vamos começar aqui com a notícia do Cuiabano, né? Nas últimas semanas aí dessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, scouts dos times europeus, tanto do Bayer Leverkusen como do Borussia Dortmund, esteve aqui no Brasil, né, para observar jogadores. E nesse último jogo do Vasco contra o Grêmio, se eu não estiver enganado, tinha esses scouts desses clubes observando o jogo do Vasco e se interessaram muito pelo Cuiabano. E eles já entraram em contato com o Vasco e com o Forest, né, para saber a situação do Cuiabano, como é que tá a situação dele no Vasco, como é que tá a situação dele lá no Forest, para, quem sabe, possivelmente fazer uma proposta no meio do ano aí pelo jogador, né? E com isso, o Vasco já tá se mexendo nos bastidores para fazer a contratação dele em definitivo junto ao Forest, né? Vamos para a próxima aqui, a próxima é sobre o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho, ele está achando o time do Vasco muito limitado, né? Ele falou que só tem 24 jogadores, incluindo 2 ou 3 da base também, né? Que está no elenco profissional. E está achando o elenco do Vasco muito limitado, né? Para essas competições que o Vasco está participando. Abre aspas aqui, eu vou ler agora o que ele falou numa entrevista, né? Converso bastante com o Pedrinho e com a nossa diretoria nessa parada durante a Copa do Mundo. Na abertura da janela, a gente precisa de reforços para a gente pensar ainda maior e querer algo nessas competições que a gente vai disputar. Tenho 24 jogadores com 3 garotos da base. O nosso grupo está muito reduzido e a gente quer trazer jogadores que vão nos ajudar, apontou o técnico do Vasco. E essas foram as palavras do Renato Gaúcho, né, em relação ao elenco vascaíno. E vocês, o que vocês acham? O elenco do Vasco tá bom? Precisa chegar mais gente para disputar essas 3 competições que o Vasco tá, né? Eu, na minha opinião, acho que precisa sim de mais reforços, principalmente ali na volância, no meio de campo, mais um zagueiro ali de titular também, ou não, para fazer reserva junto com o Saldívar ou com o Cuesta, né? Eu, na minha visão, pelo menos traria mais. Na minha visão, eu traria mais um zagueiro, mais um volante e um atacante ali matador, né? Porque até agora os que foram contratados ali no ataque não mostraram para que veio, né? E a outra informação é sobre se o Vasco vai utilizar ou não o time reserva na Copa Sul-Americana, né? Abre aspas também para as falas do Renato Gaúcho agora. Eu tenho o meu pensamento, vou passar o meu pensamento para a diretoria. Acho que 4 ou 5 cabeças pensam melhor que uma. Quero saber o que o clube pensa. Vamos sentar, conversar e trocar ideias. Essa é a visão do Renato Gaúcho para a Copa Sul-Americana, né? Em algumas entrevistas ele já tem falado que a prioridade vai ser o brasileiro, né? Então eu acho muito provavelmente que o que depender dessa reunião aí, eu acho que o Vasco pode estrear com um time reserva na Copa Sul-Americana. O que vocês acham? Acham que o Vasco deveria sair com o time reserva na estreia da Copa Sul-Americana ou já devia colocar a força máxima? Na minha opinião, cara, eu acho que devia ser bem conversado isso. Eu acho que o Vasco tem que ser protagonista em todas as competições que ele compete, né? Mas devido a esse elenco limitado do Vasco, eu poderia entrar com metade do time reserva e metade do time titular, né? Não sair abandonando, largando de mão todas as competições assim. Para mim que o Vasco tem que ser protagonista em todas. E por isso também, na minha opinião, a questão do elenco muito curto, né? O Vasco devia se contratar mais uns 3 ou 4 jogadores aí para reforçar esse elenco durante esse ano, né? E nas competições que ele vai competir. Deixa a opinião de vocês aqui no comentário, o que vocês acharam do vídeo. Se gostaram, não esquece de curtir e se inscrever no canal para dar aquela força, beleza? Até a próxima, galera. Valeu!